Meu nome é Mônica Barros, sou professora de Sociologia e hoje vim conversar com vocês sobre ciências humanas. A minha formação é graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia. O tema da nossa aula de hoje é cultura afro-brasileira. Né? Estamos na nossa terceira aula, aula número 3. Vejamos então. Quando nós falamos em cultura afro-brasileira, nós estamos falando primeiramente em cultura. E o que é que nós compreendemos como sendo cultura? Cultura vai ser um conjunto de elementos produzidos por nós, seres humanos, né, de uma forma coletiva. Esses elementos que nós produzimos são os elementos que vão permitir a nossa sobrevivência. Então, vejamos, cultura tem a ver com hábitos alimentares, né, o que é que nós comemos, como nós comemos, em que momento nós comemos, com quem nós comemos. Todas essas definições são definições culturais, né? Os seres humanos, de uma forma geral, não comem sempre as mesmas coisas, né? Aliás, não comem as mesmas coisas produzidas, preparadas da mesma forma, né? E com as mesmas pessoas. E a isso nós chamamos de práticas alimentares. A cultura também está relacionada ao nosso vestuário, né? Nós precisamos de roupa para proteger o nosso organismo das temperaturas, sobretudo das variações de temperatura. Agora, a proteção do nosso corpo, né, com esses elementos que nós chamamos de vestuário, de roupas, é uma característica cultural, porque nem todos os povos, nem todos os indivíduos vão proteger o seu corpo utilizando o mesmo tipo de roupas, ou utilizando tecidos, ou, né, como direi, de forma semelhante. Nós temos aí as variações culturais, assim como as leis, assim como os elementos morais, os princípios morais, assim como as práticas religiosas. A tudo isso nós chamamos de cultura. O nosso sotaque, a nossa forma de falar, né, a nossa linguagem, né, essas expressões que nós utilizamos para nos comunicar, as palavras, as gírias, né, os diminutivos, né, os S's, os X, tudo isso é um elemento cultural. Então, quando nós falamos de cultura brasileira, nós precisamos pensar quais são os povos, né? Quais foram os povos formadores da nossa sociedade. Então, esses diferentes povos, esses diferentes grupos, esses diferentes indivíduos, né, de procedências, de origens distintas, quando interagiram, quando começaram a conviver aqui no nosso país, né, eles começaram a contribuir, iniciou-se um processo de construção da nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela é formada por indivíduos, por elementos de diferentes culturas, assim como em qualquer lugar do mundo. Né? Por exemplo, se nós pensarmos na cultura norte-americana, nos traços culturais, nós vamos identificar nesses traços culturais, nessa cultura, nesse caldeirão que nós chamamos de cultura, elementos vindo, né, procedentes de diversas regiões do mundo, que chegaram, né, com esses indivíduos, e outros elementos de outras partes do mundo que chegaram, que já tinham sido, né, já tinham colaborado, vamos dizer assim, para aquelas culturas de origem e que chegaram aqui. Vou dar um exemplo, né, que inclusive está no nosso texto. O pandeiro, que a gente usa muito no samba, na roda de capoeira, né? Aí a gente pensa assim, se usa no samba, se usa na roda de capoeira, então o pandeiro, esse instrumento musical, deve ter chegado no Brasil com as mulheres e os homens que foram, né, aprisionados, comercializados e tornados escravos para estarem trabalhando aqui no Brasil. Veio com os africanos. Não! Pandeiro, olha que interessante, né? O pandeiro, ele tem origem árabe.
O pandeiro tem origem árabe. Às vezes a gente assiste, né, alguns vídeos ou em alguns filmes, né, festas, né, ou manifestações culturais dos povos árabes, a gente vai enxergar lá o pandeiro. Mas o que tem a ver os árabes com o Brasil? Bom, os árabes, os mouros, né, eles ocuparam a Península Ibérica, Espanha e Portugal, durante aproximadamente 200 anos, né? Então, durante esse processo de ocupação, eles levaram consigo as suas práticas culturais, que foram, né, que contribuíram, esses elementos, para a formação da cultura portuguesa. Então, a gente percebe que a cultura, ela é algo dinâmico, então ela está ao tempo todo sofrendo interferências e modificações. Então, a sociedade portuguesa, né, incorporou, né, a partir da vivência, né, esse elemento, né, esse instrumento musical, o pandeiro. E aí, o que acontece? O pandeiro, olha que interessante, o pandeiro foi para o continente africano com os exploradores, os colonizadores portugueses, e o pandeiro veio para o Brasil com os colonizadores portugueses e também com aqueles homens e mulheres que foram lá aprisionados e trazidos como escravos para o Brasil. Vocês estão percebendo como é que a cultura ela é dinâmica e ela se forma a partir, né, da presença, né, e da incorporação de elementos de outras culturas? Então, quando nós falamos sobre cultura brasileira, nós temos que pensar na contribuição dos diferentes povos e na própria dinâmica nesse processo de mudança constante da cultura. E aí, nós podemos sim falar da contribuição dos povos africanos para a formação da nossa cultura, né? Então, em termos de práticas alimentares, por exemplo, nós incorporamos determinados alimentos, por exemplo, o jiló. O jiló é um elemento que veio, né, que chegou para a gente com esses homens e mulheres que foram aprisionados e escravizados no Brasil. Mônica, o jiló veio na bagagem dele? Não, gente, eles não vieram para cá de viagem a passeio, né? Mas, né, quando as sementes chegaram aqui, esses indivíduos, esses homens e as mulheres que já conheciam da sua aldeia, do seu reino de origem, eles passaram a cultivar e esse alimento foi incorporado. Por exemplo, aqui na cidade de Belo Horizonte, das práticas culturais correntes, ou seja, entre as diversas práticas culturais, né, está o consumo de jiló, né, com tiras de fígado que são preparados numa chapa elétrica, né, nos bares de um estabelecimento, quer dizer, de um grande... nós chamamos, o mercado central, né? Então, ou seja, de um grande mercado, exatamente isso, de um grande mercado. Esse mercado, ele é constituído por várias lojas, entre as lojas tem os bares, e entre os alimentos que são ofertados, né, vendidos, consumidos nesses bares, está lá, né, fatias de jiló com tiras de fígado, né? Então, é uma característica cultural de Belo Horizonte, mas olha que interessante, o jiló foi introduzido no Brasil pelos negros, pelas negras africanas. E quem está consumindo não tem noção. Por quê? Porque é um alimento que tornou-se também característico na nossa sociedade. Então, quando nós pensamos em cultura brasileira, nós temos que ter em mente que a cultura brasileira ela é formada por elementos de diferentes culturas, de diferentes procedências, de diferentes origens culturais. Aí sim, a gente pode falar da contribuição africana, né, desses povos africanos que chegaram escravizados aqui no Brasil e também da contribuição afro-brasileira, que diz respeito dessa interação entre essas práticas que chegaram com a população africana e também, né, na medida em que essa população se tornava afro-brasileira, que havia ali a descendência. E eu não vou falar muito sobre essa descendência porque não é o foco do nosso capítulo. Então, nós podemos falar dessa contribuição. Agora, um aspecto interessante que eu preciso pontuar com vocês. Essa interação, essa incorporação, ela não é sempre pacífica, ou seja, não é sempre vista de forma positiva. Então, ok, jiló, ok, cachaça,
Bacana, nenhum problema, né? Culinária, feijoada, nossa, é de lei a feijoada na sexta-feira ou no sábado. Perfeito, o samba? Perfeito, né? Quer dizer, que vem do samba, né? Que é um ritmo existente em Angola, mas o samba de roda vem, aí que eu quero chegar, dos terreiros de candomblé. Né? Então, aquela cantoria, né? Aquele ritmo, com aquela percussão e com aquele gingado características, vem justamente desses terreiros de candomblé. E aí observem, né? Nós vamos falar no próximo capítulo, né, na próxima aula, sobre a questão da intolerância. Então, observe que a incorporação, que essa presença afro, e chamamos afro, porque ela é africana e ela é também afro-brasileira, na cultura brasileira, em alguns aspectos, é visto de forma positiva. Ok, nenhum problema, bacana, incorporamos. Mas em outros aspectos, ainda são vistas de forma preconceituosa, ou seja, desqualificante, e de forma discriminatória, rejeitando e até mesmo, né, desencadeando ações de intolerância. Então é importante nós percebermos isso, né, que a cultura brasileira não seria o que é hoje se não fosse a presença, né, dessas várias contribuições culturais. Né? E se essas contribuições culturais, se esses povos, né, chegaram aqui e contribuíram para a construção do país, os seus traços culturais precisam ser respeitados. Né? Então, não é possível dizer, né, que determinados elementos africanos e afro-brasileiros são legais, bacana, positivo, bacana, gostamos e aceitamos, e outros não. Porque esses indivíduos, essas mulheres e esses homens que não pediram para vir para cá, né, no século XIX, eles não vieram de férias, de viagem, de turismo, não trouxeram esses elementos culturais na sua bagagem, mas trouxeram nas suas mentes, nos seus corpos, né, e na sua lembrança. E aí contribuíram para formar a nossa cultura brasileira. Por isso que no texto, né, que vocês vão ver, ou se leram, né, se já leram, ou se ainda vão ler na nossa apostila, né, está registrado lá, que nós podemos falar em cultura afro-brasileira de duas formas. Uma forma como se fosse uma cultura diferente, à parte. E da outra forma é pensar a contribuição dos povos africanos, né, e afro-brasileiros, a presença desses povos e para a construção da cultura brasileira. Então, não me parece correto falar cultura afro-brasileira, porque esse afro-brasileiro, ele é parte da nossa cultura. Então, a cultura brasileira e as diferentes contribuições dos povos formadores, né, que aqui estiveram, que colaboraram, que concorreram, né, para a formação da nossa cultura. Bem, é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês e até um próximo momento, uma próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada. Voltei aqui para fazer uma correção. Quando eu disse sobre a ocupação da Península Ibérica, Espanha e Portugal, por parte dos árabes, dos mouros, eu disse que durou aproximadamente 200 anos. Eu estava na minha memória com o ano de 1211 e acabei me complicando. A bem da verdade, essa ocupação ela demorou aproximadamente 5 séculos. Né? Ela começou ali em torno do ano 711, né? E a partir do ano 1200, os cristãos portugueses e espanhóis, eles começaram a reconquistar o território. E o registro que a gente tem é que, no caso espanhol, por exemplo, essa ocupação só acabou definitivamente por volta de 1492. Então, a bem da verdade, não foram 200 anos, 2 séculos, mas foi ali em torno de 500 anos, 5 séculos. Ok? Agora sim eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, obrigado e até o nosso próximo encontro.